Ocupo essa tribuna para mais uma reflexão sobre o momento político por que passa o nosso país. Não ouso que minha reflexão seja definitiva e nem mesmo a mais aprofundada, mas ouso fazê-lo com espírito de contribuição, em cumprimento, aliás, às propostas que apresentei ainda quando candidato a uma cadeira nesse Senado Federal. Meu estado de Rondônia tem aqui, nesta casa, o mesmo peso de representação dos maiores estados da Federação em termos populacionais, como Bahia, Rio de Janeiro, Minas e o estado de São Paulo. Isso faz com que a nossa responsabilidade seja muito grande no sentido de darmos mais efetiva contribuição para o país e para o Estado brasileiro. Assim, replico hoje a defesa de um tema que tenho tratado em outros momentos e também em outros ambientes, nas comissões dessa casa, em reuniões com grupos de senadores e também com o governo, especialmente ministros de áreas mais afetas ao tema. Estou me referindo à reforma do Estado. Precisamos discutir nosso modelo de política não à luz de um governo, mas sob o espectro da realidade de todo o ente estatal, da estrutura pública nacional, encorpada na União, nos estados, nos municípios e no Distrito Federal, perpassando todos os poderes e os órgãos que integram essa estrutura, inclusive os órgãos de controle externo. O Brasil chegou ao fundo do poço em termos de crise no final do ciclo dos governos anteriores. Foi isso que motivou a sociedade brasileira a sair às ruas na defesa de bandeiras que não são de grupos, não são de categorias, bandeiras de interesse nacional. Esta é uma mensagem que precisamos levar em conta. Muito já se disse sobre ouvir a voz das ruas. E o que essas vozes estão dizendo ultimamente? Que a sociedade brasileira quer um Estado livre de corrupção e que seja eficiente para devolver aos cidadãos os recursos arrecadados com a força da produção e do trabalho por meio de serviços públicos de qualidade, de excelência. Moralidade e eficiência. Esses dois princípios constitucionais estão sendo muito reclamados pelo povo brasileiro em um momento em que as vozes se levantam, não na defesa de direitos de segmentos, como já disse, mas, acima de tudo, na defesa de valores, na defesa de propósitos. A nação brasileira quer resultados. O povo brasileiro está mais pragmático. Nesse espectro, podemos dizer sim que a velha política realmente foi rejeitada, realmente ficou para trás. A velha política que me refiro são as cincanas, as intermináveis articulações de grupos políticos e econômicos, o engendramento de táticas espúrias na disputa pelo poder, o poder pelo poder. O fatiamento da máquina pública para produzir resultados para partidos, para grupos políticos, para feudos, para estamentos. Isso tudo é fruto de algo que nós ainda não conseguimos apenas olhar no retrovisor. É algo que ainda insiste, persiste em fazer parte da política atual. Não podemos ser insensíveis e deixar de reconhecer que isso, felizmente, parece estar ficando para trás. Há um esforço da sociedade nesse sentido e há um esforço também do governo atual e de membros, inclusive, do parlamento, de muitos que estão nessa casa, de muitos que estão na Câmara dos Deputados, se esforçando nessa mesma direção. Essa não é uma bandeira isolada desse ou daquele personagem, dessa política odierna. É por isso que, a despeito das dificuldades políticas, sociais e econômicas, nobre senador Girão, que o país ainda enfrenta, a sociedade se nega a olhar para trás, a ficar mirando o retrovisor. O Brasil olha para frente, pensa no futuro. É por isso que tem sido construído, inclusive aqui no parlamento, um ambiente favorável para as grandes reformas que este país precisa. Veja que tem muitos que não são apaixonados pelo governo, mas são apaixonados pelo Brasil e querem fazer as reformas que o país precisa.
Precisamos reconhecer que isso é resultado justamente dessa força de consciência nacional, desse novo momento. O brasileiro entendeu que precisa dar sua contribuição, mais uma vez, para o bem geral do país, aceitando, inclusive, sacrifícios pessoais para viabilizar o interesse coletivo. Excetuando aqueles que ainda estão presos às suas debilidades morais, o brasileiro está trabalhando, está estudando, está empregando esforços para que o país supere as crises que acostumamos enumerar ao longo dos anos. Esse é o momento nacional. O brasileiro está falando de política, está fazendo política, mas sem se comprometer com qualquer tipo de engendramento ou sistema espúrio. Quem ainda acredita que é possível mobilizar a força popular para viabilizar projetos de grupos, ainda não entendeu as transformações ocorridas no Brasil nos últimos tempos. O Brasil mudou. O Brasil está mudando. E não adianta mais práticas apelativas, discursos populistas, coisa do passado. Há uma consciência política que cresceu no país e exige cada vez mais de nós, os políticos, uma sintonia com esse novo tempo. Já falamos tanto em crise fiscal, crise gerencial, crise política, crise moral, crise econômica, que agora precisamos falar em soluções para essas crises. Não adianta ficar apontando os problemas. É preciso agora apontar soluções. A reforma do Estado, a revisão dos modelos gerenciais falidos e sua substituição por um modelo eficiente, transparente, superavitário, é um imperativo cada vez maior. Podemos escolher o engajamento em processos construtivos de soluções que apontem um futuro viável para o país, ou a permanência no ciclo vicioso dos projetos pessoais, partidários e de grupos. O que vejo é um grande número de homens e mulheres, inclusive aqui nesse Senado Federal, que fizeram a primeira opção, apostar nesse novo momento, nesse novo jeito de fazer política. O momento é oportuno, de união, de conjugação de esforços com um projeto de Estado que está em curso. Não se trata de comungar com todos os gestos e expressões do presidente da República, Jair Bolsonaro, ou de fazer uma defesa cega do seu governo. Não é disso que se trata. Essa não é a questão. A questão é um alinhamento com os projetos do governo que são fundamentais para o futuro do país, para o futuro do Brasil. Para além de questões pontuais reservadas para o paroquialismo do dia a dia, existem perspectivas maiores, de médio e de longo prazos. Não podemos perder a visão do horizonte. A reforma da Previdência faz parte dessa visão proativa que o Brasil precisa ter. Mas no processo de reforma do Estado, precisamos avançar para além da reforma da Previdência. Precisamos de uma reforma tributária consistente. Já estamos analisando, aliás, alguns pontos fundamentais dessa reforma, que está sob a competente relatoria do senador maranhense Roberto Rocha. Seu relatório deve aportar na CCJ ainda neste mês de setembro. Uma mudança em nossa política fiscal e tributária é fundamental também para destravar o crescimento do país. Destaco 3 pontos fulcrais nessa discussão. O primeiro, a simplificação tributária, como é o caso da unificação de alguns impostos federais, estaduais e municipais. Esse é um aspecto mais ligado à redução de burocracia e facilitação da vida do empreendedor. O segundo ponto que enfatizo é a justiça fiscal, que tem a ver diretamente com uma readequação da incidência tributária, de uma mais justa definição da base de cálculo e de alíquota. Esse ponto certamente vai demandar mais esforço nosso nas discussões. Não é fácil fazer a reforma tributária, não. Há muitos que pensam ser. É mais difícil fazer a reforma tributária do que fazer a reforma da Previdência. Porque isso mexe com o interesse dos estados, dos municípios, da União. É algo desafiador. O terceiro ponto, senador Stevenson, que gostaria de destacar, é a necessidade de desonerar a produção. Desonerar a produção e o consumo.
Dois pontos fundamentais. Isso tem dois resultados. O primeiro, dar maior competitividade para a produção nacional frente ao mercado internacional. O segundo, possibilitar que o trabalhador brasileiro recupere um pouco, pelo menos um pouco, o seu poder de compra. Achatado por tudo que está acontecendo hoje. Tem gente que fala em controle de inflação. Não, a inflação está sob controle, baixou a patamares mais do que aceitáveis. Olha, a inflação está sob controle não apenas por acertos da política macroeconômica. A inflação está nos patamares que está em razão da redução do poder de compra das pessoas. Porque as pessoas estão comprando menos, então quando compra menos, você tem um ambiente que força a redução de preços. Vamos enganar ninguém, não. O desafio é maior, o desafio ainda continua grande. A política está acertada, o rumo está acertado, mas nós não podemos perder de vista que existem fatores a mais, além daquilo que comumente se costuma apontar para justificar esses avanços. Além do achatamento salarial, os trabalhadores deste país estão ficando cada vez mais longe das promessas contidas na Constituição Federal quanto ao alcance de moradia, de alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, a partir da remuneração do trabalhador. Essa é a triste realidade que nós temos no Brasil hoje. Mas considero que precisaremos oportunamente avançar mais um pouco. É preciso avançar. É preciso olhar para o horizonte. Precisamos rever o sistema normativo relacionado às finanças públicas e a responsabilidade dos gestores, cada vez mais engessados, envolvidos num cipoal de normas que precisam cumprir e que reduzem drasticamente a capacidade de gerir o orçamento público. É difícil governar. É difícil ser gestor no Brasil, porque há um emaranhado de normas, um conjunto de normas, de conceitos, de fundamentos, de princípios que o gestor, quem tem juízo, não deveria se aventurar a isso. Eu tive um professor de mestrado, por acaso é um ministro de um tribunal superior, que diz assim: eu nunca aceitei ser gestor. Na minha vida pública de magistratura, nunca aceitei ser gestor. Nunca quis. E se me der de graça, fala assim: olha, não precisa de eleição, vou te dar aqui a chave do governo de São Paulo, para o senhor governar. E falar: não aceito, muito obrigado. E é um grande ministro. E é um grande professor. Mas por que isso? Porque criminalizaram a política, porque criminalizaram a gestão, porque agora tudo é presunção de culpa. Qualquer coisa. É claro que tem mau gestor, é claro que tem criminoso, é claro que há interesse espúrio, tem tudo isso. Mas você não pode presumir que quem está lá queira sempre praticar o mal. Nós vivemos hoje, meu caro Isalci, o apagão das canetas, o ato administrativo, que é um ato que não se pode negar, assim como não se pode negar a jurisdição, não se pode negar o ato administrativo. Aquilo que o gestor, aquilo que o servidor tem que praticar, não é uma faculdade, é uma obrigação. Mas hoje, muitas decisões deixam de ser tomadas porque o cidadão por trás da função pública, ele fala: olha, é melhor você procurar o judiciário porque eu não quero me comprometer. Eu não quero decidir. Decidir é risco. Não quero colocar o meu CPF em risco. Essa é a realidade. Esse é o cenário. E por que nós chegamos a esse ponto? Claro que, em parte, em razão das mazelas, em razão dos erros que aconteceram, em razão da corrupção. E aí, leis, normas foram sendo criadas, controles foram sendo criados para tentar diminuir o risco da malversação do dinheiro público, do desvio do dinheiro público, da corrupção. Mas com isso também veio o encargo, que foi o engessamento da vida da gestão pública. Então hoje demora muito para você ter a resposta do Estado, a resposta do governo, porque nós estamos reféns dessa situação. É preciso repensar esse modelo de Estado. É preciso avançar. Eu prefiro você ter uma norma extremamente dura para quem cometer um ato infame, um ato de corrupção e tal, ao ponto de criar
aquela preocupação máxima dele em cair naquela situação, mas não ter uma gestão tão comprometida, tão amarrada como nós temos hoje. A reforma do Estado, senhor presidente, precisa considerar também a posição do gestor público no que diz respeito aos seus atos e suas responsabilidades perante os órgãos de controle. Nesse ponto, o desafio é rever os comandos normativos da área orçamentária e de finanças, simplificando um pouco mais a vida de quem administra. Está cada vez mais difícil encontrar bons quadros nesse país para assumir cargos no Poder Executivo. Talvez a função mais espinhosa hoje seja justamente a função de prefeito. É difícil encontrar um bom quadro para disputar uma eleição de prefeito. Tem cidades hoje que os partidos políticos estão tendo trabalho para encontrar nomes, para projetar, para ajudar, estimular, para ocupar a prefeitura do município. Os gestores municipais administram orçamentos apertados, dos quais, retirando as despesas com o pessoal e as obrigações de índole constitucional, pouco ou nada sobra para realmente ser administrado em favor das cidades. Nesse ponto, incluo, dentre nossas missões na reforma do Estado, rever os parâmetros do Pacto Federativo. Precisamos fazer uma distribuição mais justa do conjunto da Receita Tributária Nacional. O que temos assistido ao longo dos anos é o repasse cada vez maior de obrigações aos municípios, sem que, concomitantemente, sejam destinados recursos para fazer frente a essas demandas. Não é muito difícil destinar recursos federais para construir prédios dos municípios. Mais difícil é ter orçamento para dar funcionamento aos serviços a serem desenvolvidos nessas unidades, seja de educação, de saúde ou de qualquer outra área. Em uma média nacional, o número dos servidores públicos municipais praticamente triplicou nas 2 últimas décadas, justamente em razão do aumento na demanda de serviços. E esse fator não impacta em nada nos repasses do Fundo de Participação dos municípios. Ou seja, as obrigações aumentam, mas os recursos não. Todos esses fatores nos impõem uma profunda reflexão. Soma tudo isso a necessidade de se estudar e produzir um sistema de modernização da administração da máquina pública, implantando desde Brasília aos mais pequenos municípios um modelo de gestão simplificado e eficiente. Isso precisa passar por instrumentos gerenciais mais conectados, mais práticos, envolvendo os sistemas fiscal, orçamentário, contábil, financeiro, de recursos humanos, de acesso aos cidadãos por serviços mais ágeis, em um ambiente menos burocrático, menos burocratizado. Isso vai reduzir o custo da máquina pública administrativa, proporcionando inovação, capacitação do servidor e menos riscos para a gestão pública. Já existem modelos inteligentes de gestão. O que precisamos é justamente universalizar esses sistemas, garantir acesso, espalhar, fazer chegar aos 4 cantos do país. Precisamos de um Brasil mais eficiente, mais justo e que reduza cada vez mais as possibilidades de corrupção e de malversação dos recursos públicos. Se nós trilharmos esse caminho, nessa direção, o Brasil avança e quem está lá do outro lado vai passar a olhar para a política de um novo jeito, com mais respeito, com mais acatamento.